tua Bíblia comigo. Romanos capítulo 5, verso 3. A palavra do Senhor diz assim: e não é somente isso, mas também nós nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança experiência, a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Na NVT, nova versão transformadora, a mesma passagem diz assim: também nos alegramos quando enfrentamos tribulações e provações, pois sabemos que elas contribuem para desenvolvermos perseverança. A perseverança produz caráter aprovado. O caráter aprovado fortalece a nossa esperança, e essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para encher o nosso coração com o seu amor. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Jesus, obrigado por essa noite que o Senhor nos permite te adorar, cultuar ao Senhor. Reconhecemos, ó Deus, a nossa necessidade de estar à tua casa, de estar à tua presença. Reconhecemos a nossa necessidade de cultuar ao Senhor. E não viemos a este lugar para procurar algo, não viemos a este lugar para receber algo, antes viemos para entregar o nosso culto, o nosso louvor e a nossa adoração ao Senhor. E se o Senhor se agradar daquilo que estamos oferecendo, nós pedimos a Deus que o Senhor venha manifestar a direção, o alimento, o sustento, a porção para as nossas vidas, e que esta palavra possa ministrar o coração de cada um dos teus filhos. Nós pedimos a Deus que todo atrapalho, seja ele maligno, humano, racional, todo desânimo, cansaço, toda agitação na mente, que neste momento sejam eliminados pela manifestação do seu poder, e que o nosso coração seja atraído pela revelação, para a revelação das tuas verdades e da tua palavra. E quem concorda, diga amém. Muito obrigado, Clay. Essa passagem, ela é um tanto quanto ela nos deixa um tanto quanto agitados quando reconhecemos ou compreendemos, e até ficamos preocupados, Erickson, quando nos aprofundamos em Romanos 5, porque ele diz algo que é bem contrário àquilo que nós queremos viver. Ele começa dizendo, o autor de Romanos, que é Paulo, ele começa dizendo: também nos alegramos quando enfrentamos tribulações. E no primeiro momento, quando lemos essa passagem, a gente fala assim: só se ele se alegra com a luta. Porque a última coisa que nós queremos, ou que nós conseguimos, Daniel, é nos alegrar com os dias maus. Ninguém, quando bate o carro, fala: ei, aleluia, glória a Deus, bati o carro, vamos orar em línguas. Acontece isso? Não. Ninguém. Quando falta dinheiro, ele fala: vamos fazer uma festa sem dinheiro, porque acabou o dinheiro, vamos celebrar. Existe celebração quando as coisas estão ruins, Rafael? Não. Ninguém fica feliz quando está passando por uma crise conjugal. Ninguém se alegra, não é motivo de alegria quando você está passando por uma doença, por uma enfermidade na família. Então por que, Rafael, que ele diz: nos alegramos quando enfrentamos provações, quando passamos pelas tribulações? Porque na verdade, a continuidade do texto, Sara, nos leva a compreender que a tribulação, ela tem, Paula, um papel. Que bom ver vocês aqui de novo. Ela tem um papel. E este papel é um processo que nos aproxima daquilo que Deus quer fazer em nós. Então, quando ele fala da tribulação, Alain, ele está nos levando a compreender que a tribulação, ela vai ser o gatilho, ela vai ser o start, para que possamos nos aproximar daquilo que Deus tem para nós, por mais que seja desconfortável. Por mais que seja, Sérgio, difícil. É muito mais fácil nos aproximarmos de Deus nos dias maus do que nos dias bons. É por isso que o autor de Provérbios diz: é melhor estar, Samir, na casa do luto do que na casa da festa. Porque na casa do luto nós vamos aprender algo. Na casa do luto nós vamos nos render a Deus. Na casa do luto nós vamos refletir sobre a vida. Mas quando estamos vivendo, Thaís, na tempo de festa, nós não aprendemos nada com a festa, nós não refletimos nada com a festa.
Dificilmente, e dependendo da festa onde estamos, nos aproximamos de Deus. Quem está me entendendo, diga amém. Por isso que ele fala que a tribulação deve ser motivo de alegria. Agora, pastor, o que eu posso aprender com a tribulação? Já que ela deve ser motivo de alegria, como o autor fala. Se você puder, abra a tua Bíblia comigo lá também em Tiago capítulo 1, verso 2, por favor. O livro de Tiago capítulo 1, verso 2, ele vem dar continuidade àquilo que Paulo fala em Romanos, porque ambos estão, Maurício, inspirados pelo Espírito de Deus. E ele vai falar algumas coisas que Paulo declarou aos romanos sobre o papel da tribulação. E ele vai trazer mais algumas lições importantes. Olha o que Tiago 1, 2 fala. Ele diz assim, ele continua na mesma pegada, Thay. Ele diz assim, ó, todos encontraram? Esperar todos encontrarem, todos acharam? Diz assim, ó, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria. Quem está passando pela luta, Elvis, deve olhar e falar assim, se alegre você. Eu não consigo. Mas ele está nos dando aqui, Cris, uma lição. Ele está nos dando um ensino. Ele diz assim, ó, considerem, meus irmãos, motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, por qualquer tipo de tribulação. Em algumas versões dizem. Ele não fala sobre provações desde específicas. Se alegrem quando passar por uma provação financeira, se alegrem quando passarem por uma provação espiritual. Não, ele diz todas. Por quê? Ele continua, pois sabem que quando sua fé é provada, ou seja, quando você passa pelo dia mal, você tem sua fé provada, e a perseverança tem a oportunidade de crescer. É necessário que ela cresça, porque quando vocês estiverem plenamente, quando ela estiver, plenamente desenvolvida, é aí que vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Primeira coisa que eu desenvolvo no meio da tribulação, Juarez, é maturidade. Maturidade, crescimento. A definição de maturidade é um evento ou de maturidade é um conjunto de qualidades e habilidades necessárias para os desafios de uma fase específica da vida. Ou seja, é um estado, é uma condição que nos leva ao crescimento, a uma vida adulta. Fazer aniversário não te faz maduro. Contar os dias não te faz maduro. Eu conheço pessoas jovens que são maduras e conheço pessoas experientes já de idade que ainda não amadureceram. Quem conhece pessoas assim? Conhece, sim ou não? Conhecemos. Não é a idade que nos faz amadurecer, mas aqui Tiago diz que a provação nos dá maturidade. Porque quando nós passamos pelos dias difíceis, quando nós passamos pelos dias maus, Alexandre, é nesse ambiente de dificuldade e de luta que nós vamos aprender a vencer os desafios, e aí nós temos o crescimento. As habilidades que nós muitas vezes conquistamos na vida foram com os dias difíceis. É por isso que Jó, ele fala, né? Ele tem uma fala, pastor Ronaldo, que ela é célebre no meio do cristão. Ele diz: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas depois do quê? Depois que ele tem toda a sua, ele era o homem mais rico do Oriente do seu tempo. Depois que ele perde tudo que ele tinha, seus animais morrem, seus bens são levados, seus filhos morrem, sua saúde é detonada, ele começa a se coçar as suas chagas com cacos de telha, da sua esposa olhar para ele e falar: amaldiçoa teu Deus e morre, porque não tem mais nada para você. Ele diz: depois de tudo isso, agora eu te conheço de andar contigo. Porque talvez os dias de festa, talvez os dias bons, eles não nos permitam amadurecer. Mas quando passamos por dias difíceis, aí nos dias difíceis nós conseguimos viver esse processo, Darcy, de desenvolvimento. Quantos de nós só amadurecemos, Gerson, no casamento só depois da crise conjugal? Quantos só amadureceram como pais quando teve um filho adoecido, quando passou por uma crise de relacionamento com o filho?
Quantos de nós só conseguimos amadurecer profissionalmente quando fomos humilhados? Quem aqui de coração amadureceu com os processos de humilhação no trabalho, na vida profissional, nos dias difíceis na vida profissional? Quem aqui? Gente, se tem uma coisa que deixa o cara crescido mesmo, é passar por perrengue na vida profissional. Sabe aquelas situações que a gente começa a chorar, e quando não dá para chorar por fora, a gente chora por dentro, o olho lacrimeja e a tua vontade é de agarrar quem está te humilhando pelo pescoço? Já passou por isso? Já? Pois é ali que você amadurece. Eita, quem nunca passou? O imaturo abandona, o maduro enfrenta. É por isso que Tiago diz que a provação gera perseverança, e a perseverança, Bruno, vai construir maturidade. Porque o imaturo, ele não aguenta, ele não vai até o fim, ele desiste no meio do caminho. Uma das características de uma pessoa imatura é exatamente ela não viver o processo, ela abortar os processos da vida. E a aprovação, ela tem esse papel de revelar maturidade. Entenda uma coisa: resultados não revelam maturidade. Resultados não revelam maturidade. Principalmente no ciclo que nós vivemos, né? na era digital, que você começa a ver os influencers nas redes sociais com 20, 21, 22 anos, com Ferrari, com avião, e muitos deles nem é deles, é alugado. E ele está querendo provar para você, e não estou dizendo que todos, alguns, que aquilo foi fruto do trabalho. Alguns até têm, mas aquilo não revela a maturidade. O que revela a maturidade é quando vem a tempestade. Não é isso que Jesus diz? O sábio é aquele, William, que ouve as minhas palavras e as pratica. O tolo é aquele que ouve as minhas palavras, Fernanda, e não as pratica. Ele diz: o sábio construiu uma casa na rocha, o tolo construiu uma casa na areia. Diga assim comigo: os dois construíram. Ou seja, os dois têm resultado. Sim ou não, gente? Sim. Agora, quem revela o resultado, se ele é duradouro, ou revela a sabedoria, ou, Bárbara, a tolice? A tribulação, a tempestade. A Bíblia diz: quando vieram os fortes ventos, as ondas bateram, as torrentes de água vieram contra a casa. A que foi construída, Ricardo, na areia, caiu. A que foi construída na rocha, ficou de pé. A maturidade, ela não é revelada pelo resultado, ela é revelada pelas tempestades, pelos dias maus. Talvez tem pessoas aqui que estão enfrentando dias difíceis, Fábio. Talvez tem pessoas aqui que estão enfrentando dias difíceis nas suas emoções, na sua saúde, na saúde de um familiar. Talvez tem pessoas aqui que estão enfrentando dias difíceis no seu matrimônio. Talvez tem pessoas aqui que estão enfrentando dias difíceis nos seus negócios, na sua vida espiritual. E você tem perguntado para Deus: o que ou por que eu estou enfrentando isso? Deus está dizendo hoje isso para mim e para você: estamos enfrentando isso porque Deus está gerando em nós maturidade, crescimento. Amém, queridos? Esse é o objetivo. Dias difíceis geram homens fortes. O problema é que homens fortes, diz o ditado, geram dias bons, fáceis. E dias fáceis, dias bons, geram homens fracos. E os homens fracos geram dias difíceis. Já ouviu esse ditado? Não sei quem escreveu, mas ele é uma grande verdade. Às vezes estamos enfrentando situações desconfortáveis porque em algum momento nós ou alguém construiu uma fase boa, e a fase boa nos deixou displicentes, a fase boa nos deixou acomodados demais. E às vezes nós temos que passar por um perrengue para a gente crescer, para a gente amadurecer, para nós fluirmos. Por isso, com todo amor e carinho aos nossos adolescentes que estão aqui, não se rebelem contra mim. Não é por isso que vida de jovem e adolescente não pode ser tão fácil. Você tem que dar uma chacoalhada. Posso ouvir um amém? Tem que dar uma chacoalhada, porque quando é fácil não amadurece. Sabe por que os nossos jovens hoje, tem jovem, gente com 18 anos, o cara não sabe pegar Uber, que é só abrir um aplicativo, muito menos pegar um ônibus. É verdade ou não é, gente?
fácil. Na minha época, eu com 12, 13 anos já estava rodando a cidade de ônibus. Com 14 anos eu já tinha carteira assinada. Trabalho muito antes disso. E muitos de vocês também. Eu lembro que com 14 anos eu trabalhava como office boy. Aliás, antes de ser office boy, eu estava fazendo o curso da Guarda Mirim. Você pegava o ônibus, eu saía da minha casa e ia até o terminal do Maracanã, dava uns 10 minutos de caminhada. Pegava o ônibus do terminal do Maracanã e ia até o terminal do Cabral, fora do terminal, que não parava dentro. Não tinha essa interligação. Aí eu descia do terminal do Cabral, como não tinha dinheiro para pagar mais uma passagem, eu subia 30 minutos a pé até a Guarda Mirim, lá em cima, no alto da Anitta Garibaldi. 14 anos de idade eu fazia isso. Chegava às 8 horas, se chegasse 8:01 não entrava. Se lascou, volta embora. E se voltasse embora, o pau torava em casa. E se tivesse mais de 3 faltas no semestre, não se formava. Se não formasse, não trabalhava. Você perdia todo o semestre. Então não podia faltar. E eu chegava às 8 da manhã, tomava café. Aliás, o café era até 8 horas já tinha que entrar na sala. Se chegasse antes das 8, eu nunca conseguia chegar antes das 8, eu já ficava sem café a manhã inteira já. Desde aquela época eu já tinha dificuldade com horário. Só ia almoçar meio-dia. 1h, aliás, quando terminava o almoço, ia lavar os pratos ou as panelas. Aqueles panelão, meu irmão, dava para você dormir dentro dele. Você também foi guarda menina, né? Ou lavava os banheiros, você escolhia. Ou era horta, ou era lavar os banheiros, ou lavar as panelas. E o seu Atílio era malvadão. Saía às 18 horas, se eu não me engano, vinha direto para o colégio. E eu estudava no Lacerda Braga. Eu chegava em casa 11 horas da noite. E minha mãe não estava esperando com o prato de janta quentinho. Oi, filhinho, o chinelinho para você. Ela já estava dormindo já. E se tivesse janta, se tivesse era para esquentar. Se não tivesse, se vire. Não é porque ela é uma mulher ruim, porque essa era a história dentro de casa. Não tinha assim. Aí depois de 6 meses fui trabalhar. Eu cheguei no Tribunal de Contas, lembro que uma semana o cara só me entregou um boleto, um dinheiro e um vale transporte e falou: pague essa conta. Onde é o banco? Ele falou: ache na lista telefônica. Não tinha Google. Hoje o Google facilita demais. Lista telefônica, você pegava o ônibus e no ônibus não tinha uma mulherzinha falando para você: próxima parada, Tubo Rui Barbosa. Você perguntava para o motorista: onde é o Tubo Rui Barbosa? Ele falava: quando estiver perto eu te falo. Às vezes ele esquecia. Você tinha que voltar 5 quadras andando. É verdade ou não é, gente? Hoje é fácil demais. Com todo respeito à moçada aqui, gente, mas hoje nós não deixamos o filho com 18 anos pegar o ônibus. Eu sei que é perigoso, eu sei que não dá fácil, mas não conseguimos. Eu olho para o meu menino, tem 14 anos, o meu mais velho fez agora. Eu olho ele com 14 anos e falo: Jesus Cristo. Esses dias eu falei para ele: Fernando, preciso que você vá aqui no centro comercial pegar um negócio. Ele olhou para mim, ele está trabalhando aqui na igreja agora. Eu trouxe ele para trabalhar na igreja. Eu falei: vai trabalhar, bonitão, bora lá, vai servir aqui, fazer o quê? Tudo que eu te mandar. Ele falou: qual que é a minha função? Eu falei: meu assessor. Bonito, né? Eu falei: eu vou assinar um contrato. Meu assessor. Ele falou: o que o assessor faz? Eu falei: organiza as cadeiras da igreja, ajuda a lavar os banheiros se for necessário, tira xerox. Aí outro dia eu falei para ele, falei: Fer, preciso que você vá ali, aqui, meu irmão, centro comercial, dá para ver daqui da frente da igreja. Aí ele falou: não, pelo amor de Deus, é perigoso. Foi perigoso porque a rodovia, os malvados na rua, os pedófilos, os carros, tem os cachorrinhos. Falei: gente, minha mãe não pensava nessas coisas quando eu tinha 14 anos. Ela falava: vaza, vaza. Eu lembro quando eu fiz 14 anos, no dia que eu fiz 14 anos de idade, eu estava no Ministério do Trabalho para tirar minha carteira de trabalho. A moça falou: não, é quando completa. Eu falei: eu completei. Ela falou: não, você fez aniversário hoje, o completo é só a partir de amanhã. No outro dia eu voltei. Eu queria dinheiro, eu queria trabalhar, eu queria fazer alguma coisa. Eu queria sair do Lacerda Braga, porque eu morria de medo daquele colégio. 6 meses eu mudei. Eu apanhei, já contei para vocês que eu apanhava, né? Eu apanhava até no Lacerda. Ei, hoje nós deixamos um filho de 18, 19. O cara está com 25 anos de idade, ele está dentro de casa. E a mãe está sustentando. Ela fala: deixa o menino, tadinho. Ele ainda está estudando, ele já reprovou 5 vezes a mesma faculdade. Ele está estudando exatamente para não sair de casa. Nós entendemos? Ei, os dias difíceis geram maturidade. Quando nós passamos por dias difíceis, nós crescemos.
Quando nós passamos por dias fáceis, talvez nós acomodamos. Eu sei que a história do Bruno não é diferente da minha, não é diferente de muitos de vocês. Isso não é lição de psicologia, de coach, isso aqui é Bíblia. Amém, queridos? É Bíblia. O problema é que muitas vezes nós fugimos da provação, fugimos da adversidade, fugimos da tribulação e por isso talvez não amadurecemos. Muita gente aqui, talvez como eu, só amadureceu na vida financeira quando passou perrengue financeiro. É verdade ou não é? Tem gente que só aprendeu a administrar dinheiro, Moacir, quando passou vergonha porque não tinha. Quem aqui não levante a mão? Não levante a mão. Mas quem aqui já não passou um carão quando o nome estava sujo? Você chegava, porque no passado era um negócio assim, né? Você chegava para passar um cheque, ele falava, me dá o cheque para consultar. Ele consultava e parece que eles eram tudo endemoniado quando fazia essas consultas, porque já vinha lá do final do correndo, infelizmente o seu nome está no CEPROC. Dava uma parada cardíaca, mas eu desmaiei já. Já passou por isso? Não levanta a mão. Eu já passei. E ter um monte de cheque devolvido no SPC, no Serasa, no CEP, tudo que você pode imaginar. Passar vergonha e humilhação por causa da vida financeira, sabe o que me desenvolveu? Maturidade na gestão financeira. Eu não uso e não tenho uma renda, eu tenho certeza que tem muitos aqui que ganham muito mais do que eu. Tenho 2 empresas e sou pastor. Vivo daquilo que Deus me dá dos meus negócios. Mas eu escolhi uma coisa na minha vida. Uma coisa eu escolhi: não uso dinheiro dos outros. Porque a Bíblia diz: aquele que empresta é escravo de quem o emprestou. Eu não uso dinheiro dos outros. Eu não uso crédito dos outros. Eu não uso o limite do cartão de crédito. Não deixo no rotativo. Eu não uso o supercheque. Eu não pego o crediário para fazer nada. E todo mês eu guardo um pouquinho. Nem que seja um pouquinho, mas eu aprendi a guardar. Porque a maturidade veio na tribulação financeira. Veio na tribulação financeira. Foi quando minha esposa, que na época era minha noiva, olhou para mim, ela era gerente do Bradesco, e ela disse assim: Darcy, se você não limpar seu nome, eu não caso com você. Falei, nossa, mas antes elas falavam assim, me ame para até a morte nos separe, agora tem que ter o nome limpo. Falei, que maldade é essa? E o nome estava sujo. Ela falou assim: como gerente de contas do banco, eu não posso ter CPF comprometido, com restrição. E casar com você, o teu CPF vai ligar o meu. E eu não caso com quem tem o nome sujo. Gente, eu tinha 37 cheques devolvidos. Eu devia em tudo que é banco, até nas lojas Marisa eu devia. E ela falou: ou você limpa o nome, ou você. Eu falei, isso é tribulação do inferno. E dessa e tantas outras que eu enfrentei, eu escolhi na minha vida: eu serei um bom gestor. Sabe qual é o dinheiro que eu gasto? O que eu tenho. Se não tem, eu não gasto. Tem muita gente que continua vivendo perrengue financeiro porque já passou por tribulação, mas não amadureceu com ela. Tem que amadurecer. Quem está entendendo, diga amém. Segunda lição que eu aprendo com a tribulação. Volta lá comigo no livro de Romanos, capítulo 5, verso 3, o primeiro verso. Ele diz assim: a tribulação gera experiência. Diz assim, ó: e não somente isso, mas também nos gloriamos, nos alegramos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz experiência. A palavra experiência está diretamente ligada a conhecimento, a aprendizado, a prática, a vivência. Quando a Bíblia fala que a provação gera experiência, ela não gera só maturidade, mas ela gera crescimento intelectual. Isso mesmo, aprendizado na vida. Nós não aprendemos quando tudo está bem, ou aprendemos muito pouco, mas como nós aprendemos quando tudo vai mal? Como nós aprendemos no casamento quando ele passa por crise? Como nós aprendemos a tratar a esposa ou esposo quando a situação está complicada? Como nós aprendemos a cuidar dos filhos quando um fica doente? É verdade ou não é? É assim. Por isso que o Paulo ele vem dizer que é a tribulação que vai nos levar a este lugar de aprendizado. Quando está tudo bem, no momento da celebração e da festa, nós não paramos para tirar as principais lições daquilo. Mas quando as coisas, Adauri, elas dão apertada, é o dia mau, é no dia da angústia, é no ciclo da tribulação que nós vamos aprender. É no dia da tribulação
que nós vamos fazer escola. É no dia da tribulação que nós nos aproximamos daquilo que nos gera a maturidade, o crescimento que falamos agora há pouco. Terceira lição que nós encontramos no texto, que a tribulação ela gera reflexão sobre a nossa história. Isso mesmo, sobre a nossa vida. Você não para refletir quando está tudo bem. Você já parou numa festa, aquele ambiente, todo mundo celebrando, rindo, e você para e começa a pensar: nossa, o que me trouxe até aqui? Uau, que aprendizado eu estou tendo aqui? Não, mas quando a coisa está apertada, você reflete, sim ou não? Lucas capítulo 15, abra comigo lá por gentileza. Evangelho de Lucas capítulo 15 conta a história de um pai que tinha 2 filhos, Dani. E a história é uma parábola contada por Jesus, chamada a parábola do filho pródigo. Você abre a tua Bíblia, eu já vou definindo ela rapidamente com você, o texto. Diz que esse homem que tinha 2 filhos, o mais jovem, um dia chegou para ele, Viviane, e disse: eu quero a minha herança. Ele está desonrando o pai, porque herança era apenas rita para aqueles que tinham perdido seus pais, que tinham os pais morrido, e não para os pais vivos. Naquele momento de desonra, ele diz: eu quero a minha herança, eu quero aquilo que me cabe. O pai, não questionando, a Bíblia diz que deu a parte que lhe cabia da sua herança. E alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou todas as suas coisas, pegou o dinheiro que o pai tinha lhe dado, Maurício, e ele foi para uma terra longínqua. Ele sai de casa, ele se muda. E ele não se muda porque estava maduro, ele se muda porque ele queria fugir do controle do pai. E a Bíblia diz que ele vai para esse lugar longínquo e ele gasta tudo de uma forma desregrada, diz o texto, de uma forma dissoluta. O irmão mais velho, o Karine, vai dizer lá na frente, quando ele volta, que o pai dá uma festa. Ele diz: por que você está dando uma festa para esse aí que gastou todo o seu dinheiro, a sua herança, com bebedeiras e prostituição? Ou seja, o cara bagunça com aquilo que o pai deu para ele. Era imaturo, irresponsável. E a Bíblia diz que depois de algum tempo nessa terra longínqua, depois que ele tinha gastado tudo, veio fome. E quando veio fome, aquele rapaz entrou em desespero e não conseguia emprego, as portas do emprego se fecharam. Ele não tinha mais amigos, porque amigo, ele tem amigo que ele só fica perto de você quando você tem grana. Porque quando você não tem grana, ele se afasta. Isso não é amigo, esses são sanguessugas. E a Bíblia diz que ele, não encontrando onde trabalhar, foi para uma fazenda e lá ele começou a apacentar porcos. Na cultura do judeu, a pior coisa que poderia acontecer é ele ter que trabalhar com porco, porque o porco, na verdade, comer a carne do porco, tocar no porco, era uma quebra de princípio, era um crime, era contra a lei. E a Bíblia diz que lá naquela fazenda, cuidando de porcos, um dia ele parou e ele caiu em si e disse: na casa do meu pai, o jornaleiro, o cara que tem a menor função, ele come melhor do que eu, porque eu quero comer a comida dos porcos e ninguém me dá. Ele não parou para refletir na vida dele quando ele estava queimando o dinheiro do pai, quando ele estava na festa, no oba-oba, quando ele estava na prostituição, quando ele estava na cachaçada. Sabe quando ele parou para refletir a vida? Quando tudo estava mal. No dia da tribulação, se nós não paramos para refletir, deveríamos. Orlando, é no dia mau que nós temos que parar e avaliar o que nos trouxe aqui. O tolo, ele questiona Deus: por que o Senhor deixou isso acontecer comigo? O sábio, ele fala: o que o Senhor quer me ensinar com isso? O que eu fiz para chegar neste lugar? Quem está me entendendo? Diga amém. É no dia da tribulação que o filho pródigo, ele para fazer essa avaliação. É no dia da tribulação que ele para refletir sobre a sua vida. É no dia da tribulação que ele para avaliar quais foram as escolhas erradas que ele fez. É no dia da tribulação, quando o emprego acabou, quando as portas se fecharam, quando o desespero parou, que ele para e diz: tem alguma coisa errada. Tem gente que Deus permite, não é que Deus leva, mas tem gente, que Deus permite ele chegar no dia da tribulação, para ele pelo menos parar. É Deus colocando a mão no peito dele, falando: espera um pouquinho, entenda para onde isso está te levando. Tem pessoas aqui que a melhor coisa que aconteceu na sua vida foi a tribulação. É verdade ou não é? Porque se não fosse a tribulação, você não sabe onde você ia parar. Tem gente que a melhor coisa que aconteceu na sua vida foi a tempestade, porque a tempestade fez o barco afundar, e quando o barco afundou, você desesperou, e no desespero você clamou por Deus.
Porque se as coisas não ficassem ruins, você ia direto para o inferno. A Bíblia diz que Deus fez o inferno para o diabo e os seus demônios, não foi para você. Posso ouvir um amém para isso? Você fala amém, que se assim seja. Mas por que tem muita gente indo para o inferno, junto com o diabo e com os demônios, que é o lugar deles, não o seu? Mas tem gente indo para lá, porque ele não parou para refletir as escolhas que ele está fazendo hoje. Dani, o maior erro que nós podemos fazer é murmurar na hora da tribulação e não, preste atenção nisso, murmurar e não refletir, cair em si. Quando você murmura, você está louvando o inferno. Quando você murmura, você está adorando o diabo. Quando você murmura, você atrai a presença do inferno, porque aquele que você adora, você atrai. Então, se você não tem o que falar, Gabriel, a única coisa que nós temos que fazer é nos calar e refletir. Cai em si. O que me trouxe aqui? Por que eu cheguei nesse lugar? Quais foram as escolhas que eu tomei? Às vezes é o nosso orgulho, nossa soberba, nosso coração endurecido, a nossa altivez. E a Bíblia diz que a altivez, a soberba precede a queda, tribulação. E enquanto não paramos e não voltamos o nosso caminho, as coisas não vão acontecer. Deus não tem prazer em te mandar para o dia mau. Deus não tem prazer em te abater, mas Ele usa esse dia mau para se revelar. Amém, queridos? Então a tribulação tem esse papel de nos colocar no lugar onde Ele deseja que nós estejamos. Aquele jovem não faz uma avaliação na curtição e na festa. Ele faz uma avaliação quando ele está com fome e nem a comida dos porcos davam para ele comer. Aí sim ele para e diz, no verso 16: embora quisesse saciar a sua fome com as vagens dadas para os porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Verso 17: quando finalmente caiu em si e disse, até os empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Ele não diz daí, meu pai maldito me deixou nesse lugar, não. Ele diz, eu pequei contra meu pai e eu pequei contra Deus. A reflexão levou ele para o lugar que ele deveria. Reconhecer os seus erros, arrependimento. E aí nós entramos na quarta e última lição. Vai comigo no verso 18. A quarta e última lição é lá no chiqueiro dos porcos, Tatiele, querendo comer as vagens que os porcos comiam e não lhe davam. É lá no dia da tribulação, no lugar de humilhação, no lugar de escassez, Paula, que o verso 18 ele diz, vou retornar à casa do Pai. É no lugar de tribulação que nos aproximamos de Deus. Não levante a mão, mas quantos de nós entregamos a nossa vida para Jesus no dia mau, no dia difícil, no dia da doença, no dia da perda, no dia da escassez? Quantos nós nos aproximamos de Deus quando não tinha mais para onde correr? Pois é no dia da tribulação que aquele jovem lembra que ele tem um pai, Vanessa, ele fala, vou voltar para a casa do pai. Diga comigo, na tribulação. Com essa voz de desânimo, pelo amor de Deus, que é isso? Eu estou empolgado aqui. É tribulação. Fala comigo assim, é para aquecer, levanta a mão para poder dar aquela aquecida e fala assim, na tribulação. Eita glória, aí sim. Fala, na tribulação. Se aproxima de Deus. A pessoa, né? Mas já foi a pessoa. É na tribulação que a pessoa se aproxima de Deus. O indivíduo se aproxima de Deus. É na tribulação que o filho pródigo lembrou que ele tinha um pai. Ele não lembrou que ele tinha um pai quando ele estava no meio da mulherada na festa. Ele não lembrou que ele tinha um pai quando ele estava na cachaçada. Ele não lembrou do pai quando ele estava gastando dinheiro desregradamente. Mas quando as coisas apertaram, ele falou, eu tenho um pai. E ele diz, eu vou voltar para a casa do meu pai. Eu lembro de uma passagem, já falei isso para vocês muitas vezes, mas vale a pena a Solange lembrar. Da passagem de Jesus indo com os seus discípulos a primeira vez a Gadar, Jefferson, a cidade dos Gadarenos. E a Bíblia diz que quando eles entraram no barco, no mar de Genezaré, que na verdade é um lago, um vento sul bateu, como de costume, em um período do ano, e veio uma forte tempestade. E aquela forte tempestade bateu o barco a nível dele quase se arrebentar.
E os discípulos de Jesus, os 12 homens que caminhavam com Jesus, preste atenção nisso, caminhavam com Jesus diariamente, dormiam ao lado de Jesus todas as noites, comiam ao lado de Jesus pelo menos 3 refeições por dia, eram discipulados por Ele, eram ensinados por Ele constantemente. 12 homens que viram Jesus, pelo menos aqui em 7 meses de caminhada, Diego, eles viram Jesus ressuscitando o filho da viúva de Naim, eles viram Jesus multiplicando pães e peixes para 12 mil comerem de uma merraquinha de pão e peixe que tinha. Eles viram Jesus curando os 10 leprosos. Depois de todas essas experiências no mar da Galileia, ali de Genezaré, eles enfrentando aquela tempestade, entram em desespero, Lucas, e eles dizem assim: Jesus, acorda, não te importa que pereçamos? Eles estavam dizendo assim: vem nos ajudar, porque nós vamos morrer. Mas não queriam que Jesus fizesse uma oração, eles queriam que Jesus viesse tirar a água do barco. Essa é a conjectura que eu faço. Então a Bíblia diz que Jesus, ele se levanta, ele vai para a proa do barco e ele levanta os seus braços e diz: aquieta-te vento, acalma-te mar. E a Bíblia diz que no mesmo instante tudo ficou calmo. E Jesus volta, ele dá aquela olhada de reprovação para eles, falando assim: vocês não têm fé? E a Bíblia diz que quando o Luciano ele volta para dormir, um cutuca o outro e diz assim: quem é esse que até os ventos e os mares lhe obedecem? Desculpa falar isso, talvez para os ouvidos de algum pareça até heresia, mas muitos aqui não conheceram Jesus de estar na igreja todos os dias, não conheceram Jesus de ter uma Bíblia grande aberta no Salmo 23 na sua casa, mas quando passou por tribulação e tempestade, ele conheceu o milagre dele. É verdade ou não é? A tribulação revela o Pai, aproxima do Pai. Teve gente que teve que perder o casamento para conhecer o Pai, teve que perder todo o dinheiro que tinha para conhecer o Pai, teve que perder saúde para conhecer o Pai. Esse filho pródigo só lembrou do Pai quando ele passou pelo perrengue. Talvez hoje você está enfrentando dias difíceis, talvez hoje você está enfrentando dias desconfortáveis, e você está se perguntando: por que eu tenho enfrentado isso? Talvez Deus está te levando a um novo nível de conhecimento dele. Coloque-se de pé, por favor.